Fala, enxadristas, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando mais uma vez é um instrutor de xadrez escolar José Santo. Eu sou instrutor regional pela Confederação Brasileira de Xadrez, que é a CBX, né? E também sou o técnico do Grupo Santo de Xadrez, que é o Grupo GSX. Estamos aqui hoje trabalhando no nosso programa de evolução GSX, que vai dar alguns temas que são importantes para vocês evoluírem, melhorarem e aumentarem o repertório de vocês em cada etapa, tá certo? Hoje nós estaremos trabalhando com aquilo que nós chamamos de mates elementares. Primeira coisa, o que são mates elementares? São aqueles tipos de checkmates, né, que todo jogador de xadrez ele tem que ter no seu repertório xadrístico, tá certo? E nesses mates elementares, hoje estaremos trabalhando aquela etapa básica, o mate de rei e dama. Ele é um mate muito simples, só que alguns jogadores de xadrez que são bem iniciantezinhos, que estão ali iniciando sua trajetória nesse mundo enxadrístico, às vezes tem uma partida ganha, não sabe dar o checkmate dessa maneira, ou até mesmo eles acabam afogando uma partida ganha. E isso acaba sendo muitas vezes frustrante. Você tá com uma partida ganha e acabar empatando o jogo. Então, o nosso checkmate de hoje, ele é um mate muito simples, muito fácil, que nós iremos trabalhar. Primeira coisa que a gente deve fazer nesse checkmate de rei e dama. A gente deve, pessoal, inicialmente procurar ver qual a casa que o rei adversário está. Então vamos lá fazendo o básico do básico mesmo. Então eu vou contar aqui. O meu rei adversário está em qual casa? Um, 2, 3, 4, 5. Ah, Santo, mas aqui do lado tem a numeração. Eu sei. Só que se você tiver com a cor inversa, ou seja, se você tiver de pretas, essa numeração vai ser uma numeração um pouquinho diferente, tá? Por isso você tem que ter bastante cuidado. Eu geralmente dou a dica de você contar realmente que fica mais fácil. Então conta 5. Se o rei adversário está na fileira número 5, então eu tenho que colocar minha dama na fileira anterior à número 5. Opa, ou seja, a fileira anterior à número 5 é a fileira 4. Então eu vou simplesmente movimentar minha dama para a fileira anterior à número 5. E aí é que vem uma dica básica, galera, para vocês não afogarem o jogo e não ter trabalho. Você simplesmente vai aproximar a dama o máximo que você puder do rei adversário, sem que você perca essa dama. Eu vou dar dois exemplos, ó. Se eu coloco minha dama nessa casa aqui, o rei adversário ele vai capturar. Então simplesmente eu acabei perdendo a posição e empatei o jogo. Então a casa mais próxima que eu posso chegar junto desse rei sem que ele me capture é simplesmente a casa E4. Então eu vou movimentar minha dama para E4 e vou começar uma dica que eu chamo de perseguição. Ou seja, se o rei adversário ele vai para o lado, eu vou movimentar minha dama para o lado, casinha por casinha, galera, sem pressa, com muita tranquilidade. Se o rei ele andou diagonal para trás, eu vou andar diagonal para frente. Lembrem que eu tenho duas diagonais. Uma diagonal eu perco, a outra diagonal eu mantenho. Então, andei em diagonal, mantive a posição. Se o rei anda para o lado, eu ando uma casinha para o lado. Rei anda diagonal para trás, eu ando uma casinha diagonal para frente, com muita tranquilidade. Rei andou para o lado, dama diagonal para o lado. E aí vem a dica fundamental para todo jogador de xadrez acabar não afogando o jogo, que é o que muitos fazem, aqueles que são iniciantes, quando chegam numa posição como essa. Sempre que o rei chegar na última fileira, o que é a última fileira, Santo? São essas fileiras que eu acabei circulando aí, são as últimas fileiras do tabuleiro, são as bordas do tabuleiro. Rei chegar na última fileira, a sua dama ela tem como bloquear o rei em uma jogada. Pessoal, é bloquear, não é dar checkmate, tá? Você vai bloquear para que agora você consiga armar o checkmate. Então, se ele chegou na última fileira, eu vou bloquear. Santo, como é que eu bloqueio mesmo? Diagonal, é simples. Então, lembre, uma diagonal eu perco, outra diagonal eu mantenho. Então, andei em diagonal, o que foi que aconteceu? O rei adversário está bloqueado somente nessa fileira aqui, ó. Só nessas casas, porque aqui a dama acaba protegendo e o rei não pode avançar, porque senão ele ficaria em xeque. Então, nesse momento, agora eu vou fazer o quê? Eu só vou trazer meu rei. Só que eu vou trazer meu rei para onde? Eu vou trazer meu rei para frente do rei adversário. Ah, Santos, você vai fazer esse arrudeio todinho? Não. Se eu tenho a opção de andar em diagonal, eu vou andando em diagonal. Então, não movimento mais a dama e só vou trazendo o rei aqui para que ele chegue de frente
né, nessa posição, ou o que eu costumo chamar de lateralizado, que parece aquele L do cavalo, né? Então chegou nessa maneira, dama grudou, dando o chamado checkmate do beijo fatal. Fácil e simples, beleza? Santo, me mostra outra posição, tem como? Vamos lá? Vamos botar mais uma posição básica também, rei dama, com muita tranquilidade aqui. Chegou na posição de rei e dama, a mesma coisa. Eu vou contar para saber qual a posição que o rei adversário está. 1, 2, 3, 4, 5. Se o meu rei adversário está na fileira número 5, eu vou botar a minha dama de preferência na fileira número 4. Então, eu vou aproximar o máximo que eu puder sem que eu perca a minha dama. Então, ó, aproximei aqui. Nesse caso específico, eu coloquei na fileira número 4, né? Só que o rei protege a dama. Então, nesse caso aqui, eu posso aproximar e grudar. Porque o rei não pode capturar, porque se o rei capturar, ele fica em uma jogada ilegal. Rei nunca pode se aproximar de rei. Isso é uma jogada ilegal, tá certo? Então, aproximei, aí começa aquela perseguição. Rei andou para trás, eu ando que diagonal para frente. Rei andou para o lado, eu ando para o lado. Rei andou para trás, eu ando diagonal para a frente. Rei andou para o lado, eu vou para o lado. Lembra daquela ideia? Chegou na bendita última fileira. Faço como? Bloqueio. Minha dama ela vai andar bloqueando. Uma fileira eu perco, a outra fileira, melhor, fileira não, desculpa, diagonal, né? Uma diagonal eu perco, a outra diagonal eu mantenho. Então, andei diagonal, mantive a posição e agora quem é que entra? O rei. Entrei com o rei, chegou na posição de frente, lateralizado, dama entra dando checkmate. Poderia colocar a dama aqui dando checkmate do beijo fatal. Posso colocar a dama aqui. O que não pode acontecer, que alguns acabam fazendo, é isso aqui, ó. Quando eu faço isso, o rei adversário ele tem a opção de quê? De fugir. Então, simplesmente, eu coloco geralmente de frente. A última dica de todas que eu vou dar, que é lá naquela primeira posição, é só vocês terem um cuidado básico aqui, que muitas pessoas acabam fazendo e às vezes acabam até afogando o jogo. Tenham cuidado com isso, galera. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Botei na fileira anterior e comecei a andar bloqueando, ó. Pronto, é isso que eu queria. Tanto que foi que aconteceu aqui. Eu não posso aproximar, porque se eu aproximar aqui, ele faz o quê? Ele toma. Então, e agora? Estou confuso. Quando você não puder andar dama, é só fazer uma jogada de espera. Essa jogada de espera é com quem? Com o rei. Movimento o rei para qualquer casa. Aí você fez uma jogada de espera e agora você pode fazer aquela ideia. Andou para o lado, dama para o lado. Andou para o lado, dama para o lado. Andou para trás, diagonal para frente. Andou para o lado, dama para o lado. Andou para trás. Então vai aquela perseguição que a gente já viu. Opa, chegou o momento, eu faço o quê? Bloqueio. Lembrando, você deve vir é pela frente do rei. Muita gente erra quando começa a tentar vir pela lateral, ó. Ó, chegou aqui, nessa maneira, o que é que vai acontecer nessa posição? Nessa posição você vai acabar afogando o jogo. O rei ele não pode vir para cá. Então é só lembrar do básico, galera. Você vai andar o quê? Pela frente do rei adversário. Nesse caso, como o mate está sendo para lateral, você vai ter que fazer o quê? Andar com o rei na posição que eles fiquem na chamada oposição, tá? Então, colocou o rei em oposição, checkmate, beleza? Então, galera, esse aqui é o nosso primeiro mate. É o mate que nós chamamos de mate de rei e dama. É um dos mates elementares. Vou deixar aqui uma atividade para que vocês possam fazer, para que vocês possam trabalhar esse mate de rei e dama, tranquilo? No próximo episódio a gente vai trabalhar aqui outro mate elementar, que é o chamado mate de rei e duas torres. Aquele mate da escada, o mate da escadinha que a galera conhece, tranquilo? Então, tô mandando aqui para vocês uma atividade, bons treinos e até a próxima. Valeu, valeu, galera. Tchau, tchau.